Pessoal, agora a revisão é sobre um assunto que tem sido muito discutido em sala de aula, que é a questão do marketing B2B. Quando a gente fala de marketing, pelo fato da origem do marketing ter sido no marketing B2C, empresa para consumidor, a gente acaba deixando no segundo plano a questão do marketing B2B. Mas se a gente lembrar que existem relações entre empresas, onde existe um comprador e um vendedor, e que essa relação também tem que ser otimizada, é óbvio que existe um marketing feito entre organizações, que é o que a gente chama de marketing B2B, e que tem algumas particularidades. Para falar a verdade, os princípios são os mesmos, os conceitos são os mesmos, e tudo que a gente falar de marketing B2C deve ser adaptado para o marketing B2B. Mas os detalhes, as particularidades também têm que ser tratados. Alguns exemplos. No mercado B2B, você tem poucos compradores. Imagina, uma empresa que vende máquinas, quantos compradores, quantos consumidores eles têm, e uma empresa que vende sabonete, quantos consumidores tem. A diferença é muito grande. Também tem uma diferença grande no volume de compras. Um consumidor B2B, um comprador B2B, compra grandes volumes, enquanto um consumidor B2C compra pequenos volumes. Só de pensar nessas duas variáveis, a gente vai perceber que existem diferenças no relacionamento. Imagina só, se alguém compra muito de mim e eu tenho poucos clientes, eu consigo ter um relacionamento mais estreito. Então essa é uma característica do mercado B2B, relacionamentos mais estreitos. E como vocês vão poder revisar no Kotler, existem várias outras características que a gente não vai conseguir abordar aqui num resumo. Agora, uma questão interessante de entender quando você está no mercado B2B é que tipo de venda você faz. Ou seja, o teu cliente é um cliente que faz uma recompra simples. Todo mês ou toda semana ele compra o mesmo produto com as mesmas características apenas para repor o produto. Esse é um tipo de compra e que tem algumas particularidades. É recompra modificada, ou seja, a cada ano ou a cada período ele compra de novo o seu produto, mas ele compra com algumas alterações, cada demanda é diferente da outra. O tipo de relacionamento também é diferente. E existe um terceiro tipo de compra, que é o que a gente chama de nova compra. Existem coisas que uma empresa não compra periodicamente, ela compra muito dificilmente. Por exemplo, um novo prédio ou novas máquinas. Então, existem algumas coisas que não são compradas com periodicidade. Dependendo do tipo de compra, você tem um tipo de abordagem. Uma recompra simples requer visitas constantes, um relacionamento mais próximo, uma aproximação até pessoal do comprador. No outro extremo, a nova compra, não faz sentido você manter um relacionamento com alguém que vai comprar a cada 10 anos ou a cada 15 anos um produto. Então é importante você ter informações disponíveis para o momento em que aquela pessoa, aquela empresa quiser comprar de você. Percebe? Existem diferenças. E dentro de tudo que a gente viu no marketing B2B, um aspecto que eu queria destacar tem a ver com os papéis de compra no processo B2B. O processo de compra B2B ele é muito mais estruturado e existem agentes, pessoas dentro da empresa que participam de uma maneira muito mais vamos dizer, premente, muito mais próxima no processo de compra. Então, eu tenho que estar atento, quando eu vou vender para uma empresa, eu tenho que estar atento a todas as figuras que podem ter algum nível de interferência na compra. O que a gente comentou em sala de aula, lembrando alguma dessas figuras, eu tenho o iniciador, aquele que inicia, aquele que detecta a necessidade e inicia o processo de compra. Eu tenho o influenciador, quem tem influência em se vai comprar ou não, e qual marca ou qual empresa que vai ser a fornecedora. Eu tenho o comprador, aquele profissional que cada vez mais está capacitado dentro das empresas para realizar a compra, para ir lá e fazer o pedido. Eu tenho o decisor, que é quem autoriza o comprador a comprar uma ou outra marca ou autoriza o orçamento. Eu tenho as diversas barreiras que eu tenho que superar dentro da empresa
Para chegar no tomador de decisão, muitas vezes eu tenho que superar obstáculos impostos por secretárias, assistentes e assim por diante. Então a gente está vendo que a gente está falando de uma teia de interesses que acabam levando ao processo de compra. E o que é importante quando você vai abordar uma empresa para fazer uma venda, você tem que estar atento a esses diversos fatores, esses diversos agentes e saber encaminhar e ter uma estratégia para encaminhar cada um deles. É óbvio que o marketing B2B é muito mais complexo que isso e tem muitos assuntos, mas eu quis destacar alguns aspectos que são especificamente relevantes no marketing B2B, que é o que cabe aqui no nosso rápido resumo em vídeo. Tá joia? Vamos para a próxima.